Amém. Então vamos dar início, né, a mais um estudo nosso nessa terça-feira. Agora são 8 horas da noite em ponto, aqui no meu relógio, né? E cumprimento a todos aí com a paz do Senhor, você que está entrando, principalmente você jovem, adolescente, né? Todos nós somos jovens, né? Mas em especial você que faz parte lá do estudo, né, da nossa igreja, com a Márcia, a célula dos jovens. Estamos aqui hoje para poder fazer esse estudo online, como fizemos, né, na terça-feira passada. E iremos comentar sobre 2 temas aqui, né, que vocês mesmos, jovens lá, né, pus no grupo lá, escolheu, que é sobre sexo e rebeldia, né. Nós vamos entrar aqui nesses 2 assuntos, nesses 2 temas. Você que tiver alguma dúvida aí, pode colocar aí nos comentários aí, tá? Que nós vamos procurando tirar as dúvidas, tá? Da melhor maneira possível, tudo conforme a vontade do Senhor, tudo dentro da vontade do Senhor, no centro da vontade do Senhor, amém? Queria que nós começássemos agora, né, esse estudo, louvando ao Senhor, né, com uma canção, porque o Senhor é maravilhoso, né? Ele é fiel. Então você que pode fechar os teus olhos aí. Entra no centro da adoração, em espírito e verdade. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Nós temos que chamar a atenção dEle nessa noite. Oh, Pai amado, Deus querido. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Oh, Jesus, oh, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, nem precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e
Faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Maravilhoso, Ele é fiel, o Senhor é santo, amém? Meus queridos, opa, desculpa o barulho aqui do violão, deixa eu colocar aqui. Amém, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, o primeiro tema que eu quero falar com vocês nessa noite, bater um papo contigo aí nessa noite, você jovem aí, né? Está presente aí, a Aninha, a Ana Cláudia também está presente, a Ângela, né? Carol, Thaís, né? Duda, Pastor Divino também, um abraço para você aí, Pastor Divino. E nós iremos falar sobre esses dois temas hoje, iremos abordar esses dois temas hoje. Iremos falar primeiro sobre sexo, né? Um tema muito abordado no meio dos jovens e adolescentes, sabendo que nos dias de hoje, para muitos isso se tornou um ato comum, normal, né? Hoje para o mundo aí fora, a sexualidade do adolescente, do jovem, quando ele começa a conhecer sobre este assunto, né, se tornou muito normal, né, no nosso meio. Não no nosso meio, eu digo no meio lá fora, porque no meu meio isso não é normal, né? Tem regras, tem processos, é o que nós vamos entender aqui. E para você tem que ser a mesma coisa, você tem que aprender a entender que você, em primeiro lugar, tem que ser o que a Bíblia diz que você é. Templo do Espírito Santo. Você é intocável. Você é intocável. Você é o templo do Espírito Santo. Você é aquela pessoa que recebe dentro de você o fôlego do Espírito Santo, onde o Espírito Santo repousa, onde o Espírito Santo habita. E para nós recebermos o Espírito Santo, nós temos que estar em santidade. E para estar em santidade, não podemos estar na carne. Amém? Mas eu quero falar dentro da palavra de Deus, né? Que isso não é normal, amém? Não é normal. As fases e processos em um relacionamento entre homem e mulher, ele precisa ser respeitado. E quando se fala desta palavra respeitado, de respeito, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de princípios. E isso é muito sério, porque valores vêm de família, princípios vêm de família. E nós temos também o nosso princípio bíblico, né? O que Deus nos ensina, que o Espírito, ele tem que ser mais forte do que a carne, porque é uma luta constante no nosso dia a dia, principalmente para você jovem, adolescente, isso, e para você que ainda não é casado, está namorando, isso é uma luta frequente, isso é uma luta constante entre a carne e o espírito, e só você vai decidir quem vai vencer, se é o espírito ou se é a carne, isso é você quem decide, amém? Então muitos jovens, né, têm dúvidas, muitos cristãos, jovens, adolescentes têm dúvida em relação a isso. Mas, queridos, Deus criou a nossa sexualidade, homem e mulher, e o ato sexual. Mas esse ato sexual, ele existe para o prazer e procriação.
Essa palavra prazer, ela significa sensação, emoção agradável, ligada a uma satisfação de fazer alguma coisa, aquilo que a carne deseja, aquilo que você deseja fazer, aquilo que você sente ali, uma emoção, né, agradável, que está ligada a uma satisfação, né? E a procriação reprodução, propagação, significa multiplicar, é aquilo que Deus, né, autorizou o ser humano a fazer, homem e mulher, procriar, multiplicar, amém? E esse foi o princípio dos planos de Deus, multiplicar a humanidade, é onde entra o sexo na natureza humana. Nós temos um plano original, e esse plano original saiu dos céus, esse plano original veio de Deus. Mas esta palavra prazer, ela é muito perigosa, porque ela mexe com a nossa carne, ela mexe com a nossa emoção, com as sensações do nosso corpo, né? E quando se fala em prazer da carne, já começamos a sair fora dos planos originais de Deus. Quando se trata de carne, nós já saímos daquele plano original de Deus. Por quê? Quais são estes planos? Aí talvez você pergunte, mas quais planos? Esses planos originais de Deus, primeiro, cortejar. Que para muitos aí fora é namorar. Para nós cristãos, para você jovem, adolescente, moça, rapaz, nós temos que cortejar. Namorar é uma coisa muito agressiva, é uma palavra agressiva. Namorar significa ultrapassar limites, é fazer coisa que não podemos fazer. Então nós temos que cortejar, que significa conhecer. Namorar não significa conhecer. Cortejar significa conhecer. Querer uma pessoa com propósitos. Se você quer uma pessoa apenas para usá-la ou apenas para satisfazer o desejo da sua carne, o seu prazer, como eu disse lá em cima, prazer é uma palavra muito perigosa, está fora dos planos de Deus. O fator principal, o primeiro fator principal dos planos de Deus em um relacionamento entre homem e mulher é cortejar. Cortejar é o que é? Cortejar é você conhecer a pessoa sem tocá-la, é você conhecer a pessoa sem desejá-la, é você sabendo que aquela pessoa você vai querer viver com ela o resto da sua vida, mas você tem que respeitá-la, amém? O segundo, noivar. Esses são os processos do plano original de Deus. Primeiro, cortejar. Segundo, noivar. É a fase de conhecimento e a fase de preparação. Não é aquela fase ainda que o homem já te acha, o rapaz já se acha dono de você, ou a moça já se acha dono do rapaz. Não, isso é um perigo. O que mais aconteceu de uns tempos para cá, de 2000 até 2010, 2011, foi mortes entre namoros. O rapaz matando a moça, pensando que já é dono dela, né? Pensando que já era esposo dela, marido dela, o homem dela, como se diz aí fora. Uma palavra agressiva também, né? Que não pode estar no meio de um cristão, no meio do convívio cristão, não pode estar, né? Então, muitas mortes, rapazes matando moças, né? Achando que já eram donos, achando que já podia fazer o que quiserem, né? Calma aí, Duda, nós vamos guardando aqui, depois nós vamos falando um pouquinho aqui, depois nós vamos falar sobre o que você está pondo aí, amém? Pastor Alex, Paz do Senhor, estava vendo seu culto lá, uma bênção, tá, pastor? Deus continue abençoando, tá? Então, primeiro, cortejar, né? Que é uma fase onde você não vai tocar, você não vai querer ficar beijando, ficar se apegando, não. É uma fase que você vai conhecer, né? O RG, a identidade daquela pessoa que você quer conviver. Você vai saber sobre aquela pessoa, você vai respeitar aquela pessoa. Depois noivar-se, né? E depois casar-se, aí depois vem um casamento, né? Que é a união de duas pessoas, onde viram uma só carne, que é o projeto original de Deus. Adão e Eva se tornou uma só carne. Adão e Eva se tornou um casal. Tudo dentro do plano original de Deus, lá em Gênesis, lá no jardim. Amém? Então, depois do casamento, aí sim vem o sexo. Que um casamento sem sexo não faz muito sentido também.
né? Porque já que Deus, ele criou a sexualidade, criou também o ato, né? Permitiu o ato sexual, mas entre duas pessoas casadas, né? Então, isso também faz parte fundamental do casamento. Amém? Então não se esqueça, se chegar um rapazinho, uma mocinha com outro papo, não, tal, não. Segue o plano original de Deus. Você tem que seguir o plano original de Deus. E esse plano original de Deus é cortejar, noivar, casar e depois sim vem o sexo, tá bom? Hoje, infelizmente, os jovens e adolescentes, eles não têm seguido este plano original de Deus, né? Infelizmente, né? Não é a realidade que nós vemos hoje, não só no mundo, mas também dentro das igrejas também. Dentro das igrejas, nós também estamos vendo isso, né? Então, muitos querem conhecer o sexo primeiro para depois saber o que é se casar. Para depois querer saber como é se casar. Primeiro quer conhecer o sexo, depois quer para depois se casar. Então já saiu fora do plano original de Deus, não está dentro do plano de Deus. E quando nós saímos fora do plano de Deus, nós não podemos ter uma vida feliz. Quando nós saímos fora do plano de Deus, nós não podemos ter um casamento feliz. Quando nós saímos fora do plano original de Deus, a presença de Deus não pode estar no meio do nosso casamento, não pode estar no meio daquilo que Deus não proporcionou, porque Deus não proporcionou o pecado. Porque sexo fora do casamento, isso não adianta ninguém querer discutir ou pegar versículos isolados da Bíblia para se defender, não. A Bíblia não é defesa de pecador. A Bíblia está ali para ser um guia, para direcionar o verdadeiro cristão, para direcionar o verdadeiro adorador. Bíblia não está ali para defender pecado, para defender pecadores. Não, Bíblia está ali para direcionar, para te tirar fora do pecado. E a palavra de Deus fala que sexo antes do casamento é pecado e pronto, ponto final. Não se discute. A Bíblia é boca de Deus aqui nessa terra. Amém? E a ordem de Deus é casar para depois conhecer o sexo. Essa é a ordem de Deus. Se a pessoa é infértil ou vice-versa, seja homem ou mulher, seria proibido fazer inseminação artificial? Calma aí, depois, né, calma que nós vamos chegar lá. Depois nós vamos responder as perguntas, tá? Se possível, pode mandar a pergunta depois que a gente terminar os temas, tá? Que fica mais fácil, tá bom? Senão depois vai passando aqui na tela aqui, eu não vejo depois, eu esqueço. Então deixa para mandar as perguntas depois que eu terminar os temas, amém? Que aí fica mais fácil. Continuando aqui. E a ordem de Deus, o plano original de Deus é casar para depois conhecer o sexo, amém? Eu queria falar principalmente para as meninas e moças, tá? Não espere, grave bem isso, principalmente para as moças que são mais sensíveis, que o lado feminino é o lado, né, mais sensível da situação. Então, o que acontece? Moças, meninas, adolescentes, jovens, moças, né? Não espere comportamentos, princípios e valores cristãos na vida de uma pessoa que ainda não conhece Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e que não tem a Bíblia como seu livro da vida e valores como seu guia. Não espera coisas. Se você está procurando um namorado, se você está procurando uma pessoa, só de estar procurando namorado já está errado. Você não tem que procurar namorado, ele tem que vir até você, né? E te cortejar, não é te namorar também não. Então o que acontece? Se você procura uma pessoa que não professa a sua fé, que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, né? Ou que ainda tem que estar naquele processo, talvez você pense que não, mas eu levo ele para a igreja. Cuidado que se leva para a igreja. É mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima. Tá? É mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima do que quem está em cima puxar quem está embaixo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra do Senhor fala que luz não combina com trevas. Não sou eu quem estou falando isso é a palavra de Deus. Quem quiser discutir, pode discutir com Deus, não é comigo. Eu estou aqui sem instrumento, passando o que Ele quer que eu passe para vocês. Amém? O Alisson está perguntando, pastor, o beijo dentro da parte do cortejar. Não, eu acabei de falar, isso não pode, não é para beijar, não é para tocar. Cortejar é fase de respeito, é fase de conhecer, dialogar, saber um do outro através de palavras. Então, o beijo está fora, guarda a saliva, guarda as bitocas para o casamento.
Então, se você está ali relacionando com uma pessoa que não professa a sua fé, pode ter certeza, é mais fácil você sair da igreja do que você colocar ela dentro da igreja. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, acabei de falar lá no início, a carne e o Espírito Santo com a carne, o Espírito e a carne, é uma luta constante. E o desejo carnal, às vezes, prevalece muito na vida do jovem, do adolescente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Um homem que só deseja, presta atenção nisso, tá? Continuando falando com você, moça, adolescente, moça. Um homem que só deseja o seu corpo, ele nunca vai te respeitar. Ele não te respeita e nunca vai te respeitar. Um homem que deseja ter você na cama, um homem que deseja coisas, fantasias, sai fora disso. Esse homem, esse cara, ele nunca vai te respeitar. Ele vai ter sempre você objeto, como uma coisa de uso, porque um homem que só deseja o seu corpo, ele sempre vai desejar outros corpos, ou seja, ele não vai ser um cara fiel, ele vai ser um cara infiel, tá? Que ele vai desejar outros corpos, tá bom? Jovens e adolescentes, procurem se relacionar com pessoas que servem a Deus como você serve. Procura se relacionar. E uma coisa fundamental, você não tem que se preocupar, tem muita gente que está preocupando com namorar, com ficar, não preocupa com isso não. Primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer sua vida. Pense em estudar uma faculdade, ser a melhor aluna, o melhor aluno. Procura priorizar primeiro a sua estrutura, né? A sua estrutura. Hoje, infelizmente, as pesquisas mostram que dentro do Brasil, 48% das adolescentes e jovens estão grávidas. Meninas com 12, 13 anos estão se tornando mães. Crianças sendo mãe de criança. Meninas ainda que não estão nem com o seu corpo formado direito. Você não tem noção do que uma gravidez ela faz com o seu corpo. A gravidez, ela mexe com o seu corpo todo. Ela faz você se tornar uma mulher já madura, uma mulher já, né, com uma idade mais avançada, uma mulher que já está preparada para isso. E hoje os valores estão muito invertidos. Hoje você está vendo na rua menino de 12, 13, 14 anos andando com o menino no colo, em vez de estar andando com um caderno, com uma mochila nas costas, com um caderno indo para uma faculdade, indo para uma escola, né? Meninas de 12 anos perdendo o começo, está começando a sua adolescência, né? E está perdendo isso tudo. Porque às vezes está deixando de ouvir o pai, a mãe. Quando nós deixamos de ouvir o pai e a mãe, isso traz maldição sobre as nossas vidas, né? Ô Duda, eu sei que tá aí, vendo? Repete a pergunta que você fez lá, que eu não entendi muito bem a pergunta, tá? Aí repete a pergunta aí pra mim, tá bom? O que o Senhor fala sobre se autotocar? Esse se autotocar, se for o que eu tô pensando, né? Já se fala muito sobre, né, masturbação, né? Isso é pecado. Você não pode fazer isso. Porque quando você se toca, você está ali imaginando coisas na sua mente, é o que faz você pecar, né? Então isso é errado, não pode, tá bom? Então isso não pode fazer, tá joia? Então se tocar não pode, tá bom? Deus não te criou para você se acariciar você mesmo, não. Deus, ele fez homem e mulher. O homem para poder fazer carinho na mulher, a mulher para poder fazer carinho no homem. Mas isso é depois que casar. Né? Depois que passar o plano, depois que fizer tudo certinho dentro do plano original de Deus, tá bom? Então é pecado, tá pondo aí masturbação, é pecado, tá? Muita gente pode se estranhar, crente tá falando de masturbação, nós temos que falar assim, são jovens e adolescentes, nós temos que ensinar, porque o mundo ensina coisas piores, tá? Nós não podemos perder essa guerra pro mundo, não, tá bom? Nós temos que ensinar sim, tá? E é pecado, tá? Então eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, principalmente jovens lá da IBK, lá da Igreja Batista Cairós, e vocês também jovens que estão nos acompanhando. Siga o plano original de Deus, cortejar, noivar, casar, aí depois conheçam o sexo, tá bom? Menina, se dê valor, olha no espelho aí, olha como você é linda, maravilhosa, inteligente, se dá valor. Pensa em você, olha para você lá na frente, não olha para você aqui agora, não olha para você lá na frente. Como é que vai ser seu futuro? Começa a plantar bênção na sua vida, tá bom?
Cortejar, Alisson, repetindo, né? E para quem também tinha essa dúvida, não é ficar beijando, não. Não pode ficar tocando no outro, não. Se tocar, dá choque. Tocar leva a beijar. Beijar leva a tocar. Tocar leva a fazer sexo. Tá? Então sai fora disso. Não deixa o homem te tocar e não deixa a mulher te tocar. Você é templo do Espírito Santo. Às vezes você está pensando em, nossa Deus, esse pastor. Não sou eu, é a Bíblia. Não sou eu. É a Bíblia que está falando. Se eu for falar por mim aqui, eu vou falar só besteira. Eu vou falar só bobagem. Mas é a Bíblia. Eu sou conduzido, eu sou direcionado pela palavra de Deus. Né? E eu tenho que ensinar vocês o que está dentro da palavra. E a Bíblia fala que é pecado. Né? Então você tem que começar a plantar um bom relacionamento agora, um relacionamento aos olhos de Deus, para quando você se casar, não passar 2, 3 meses, 1 ano, você está separando de novo. Você está você está se separando. Entendeu? Porque é muito fácil a pessoa falar assim, eu já casei a primeira, já casei a segunda, já casei a terceira, já casei a quarta, já casei a quinta. Não, tá errado. Casamento para Deus é uma vez só. Uma vez só. Igual muita gente fala aí, mas Abraão teve um monte de mulheres, Salomão teve um monte de mulher, e na época não era pecado. É pecado, sempre foi pecado. Sempre foi pecado isso. Só que era a cultura deles na época, era a cultura deles. Né? Mas Abraão ter várias mulheres era pecado, sempre foi pecado. Deus nunca permitiu um relacionamento de homem com várias mulheres, não. Nem à toa que ele fez Adão e fez Eva. Casou só Adão e casou Eva. Senão Deus lá no jardim tinha feito Adão, tinha feito 10 mulheres para Adão e casado Adão com 10 mulheres. Entendeu? Então é pecado, Deus não permite isso. Desde o princípio Deus não permite. Mas é a cultura dos homens da época. Tá? É a cultura dos homens da época. Então é pecado, o homem tem que ter uma mulher só. Uma mulher só. Tá? E é bom que vivam bem. Tá? A palavra de Deus, vou tirar uma dúvida de uma pessoa que me perguntou aqui antes do estudo, talvez eu até colocar, mas eu vou tirar essa dúvida sobre a questão de se divórcio é de Deus, separação de Deus. Deus é contra divórcio. Deus é contra separação. Deus, os olhos dele estavam ali naquele momento, os ouvidos dele estavam ali naquele momento que a pessoa estava casando e fazendo seus votos, falando até a morte separe. Pronto, acabou. Isso é o que interessa para Deus. Você falou perante um altar, perante Deus, até que a morte separe. Pronto, é o que Deus queria ouvir. Deus, ele não agrada disso, não. Deus, na Bíblia, permite o divórcio da seguinte forma: por abandono ou por traição. Mas a palavra de Deus lá na frente, em Coríntios, lá na frente ainda fala: é bom que perdoe. É bom que perdoe. É bom que vivam bem. Né? E Deus então continua ainda sendo contra. Mas para que isso não aconteça com você lá na frente, começa a plantar um relacionamento perante Deus. Começa a plantar. O Alisson está falando, até porque ele não permite o divórcio, ele preza pela reconciliação. Isso mesmo. E casar novamente também entra no adultério, né, pastor? Tal. É igual eu falei, tem situações, né? Tem situações. Porque a palavra de Deus lá pela lei mesmo, entendeu? Se você se deitasse, se você tinha uma mulher e se deitasse com outra mulher, você fazia uma só carne com essa mulher também, entendeu? Então tem isso também, Alisson. Então o bom é seguir o que a palavra de Deus fala. Ter um casamento abençoado entre o homem e a mulher, que se tornaram uma só carne. Entre o homem e uma mulher. Não é entre o homem e 2 mulheres, nem uma mulher e 2 homens. Não, entre o homem e uma mulher. Tá? Então, nós temos que pensar muito antes de fazer as nossas escolhas, porque isso vai refletir lá na frente. Amém? Agora nós vamos entrar aqui no assunto de rebeldia, né? Para encerrar o nosso estudo de hoje, sobre rebeldia, tá? Pode mandar pergunta aí se vocês quiserem, tá bom? Rebeldia, né? Isso aí é o que mais acontece aí no meio dos adolescentes aí, dos jovens, somente da fase de adolescência para juventude, né? Criança, junior, adolescente, de adolescente para jovem, né? Essa fase aí é difícil. Nós aí, né, que já temos, né, já estamos aí
já passamos, né, por essa idade. O pastor Divino aí tá na área, sabe, né? Um dia nós somos também rebeldes, porque isso é uma fase normal na natureza humana, tá? Não na natureza divina, na natureza humana. Vamos ver um pouquinho aqui. Então você, filho rebelde aí, que tá aí, presta atenção, hein? Um grande desafio familiar surge quando os filhos apresentam comportamentos rebeldes, denominado rebeldia. É quando alguém age de forma resistente, com birra, oposição e teimoso ou teimosa, tá? Adolescente é uma fase difícil e eles nos mostram sinais de rebeldia. E eu vou apresentar aqui 5 sinais para vocês aqui, que os jovens, né, os adolescentes, os jovens, eles apresentam para nós esses sinais, nós pais, né, quando sabemos ali que está passando por uma situação diferente, alguma coisa está mudando ali, né? Então eu quero mostrar 5 sinais. São vários, mas só 5 para nós entendermos. Entender também a cabeça dos nossos filhos. Eu aprender a entender dos meus, você aprender a entender dos seus. Isso tudo se compartilha um com o outro, amém? O primeiro sinal, querem ficar sozinhos. Entra na fase da adolescência, querem ficar sozinhos. Eles querem privacidade. Isto é normal nesta fase. Tá? Entendam, isso é normal nesta fase, mas quando se torna hábito em excesso, os pais têm que se preocupar, porque isso pode se tornar solidão, isso pode se tornar afastamento, aquele contato, então isso provoca depressão, aí já começa a ser uma doença, tá? Isso é um tipo de rebeldia na vida do adolescente. Então, ficar sozinho, eu tenho filho adolescente aqui, tá? Tem 2 adolescentes aqui, então eu sei como é que é. Tá? Às vezes eles querem ficar isolados, eles querem ficar sozinhos, né? Então o que acontece? Mas nós pais temos que prestar atenção, porque se isso passar do limite, ter esse ato em excesso, isso pode trazer indiferenças, isso pode causar, né, já uma enfermidade na vida dos nossos filhos, né? Isso pode trazer depressão, solidão, né? Então não é bom deixar eles acostumar a ficar sozinhos, não. Segundo, mudanças repentinas no humor. Já viu seu filho adolescente, ou aquele adolescente, seu sobrinho, você que não tem filho ainda, ou irmão adolescente, hein? Fecha a cara, só que o cara fechado, na rua tá rindo, chega dentro de casa, fecha a cara, não dá muito papo, né? Ana Luísa e eu, Lucinha, a Bíblia diz que não provoque a ira do pai e o pai do filho, né? Mas quando o pai conhece a palavra e provoca a ira do filho, eu não entendi muito bem, não está perguntando, no caso aqui. A palavra de Deus fala, pais, não provoqueis a ira dos filhos, né? Porque isso também, a Aninha está falando, isso também ajuda a gerar, sim, ajuda a gerar rebeldia também, Aninha, tá? Nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos, tá? Nós temos que ter sabedoria de lidar com eles nessa fase de adolescência, tá bom? Segundo, mudanças repentinas no humor. É um dos sinais mais comuns de rebeldia na adolescência. As mudanças de humor são consequências das mudanças hormonais, que deixam esses adolescentes mais sensíveis emocionalmente. Nesse sentido, um adolescente pode andar com a cara fechada, responder mal, porque às vezes está passando por mudanças hormonais, né? E realmente isso mexe com a pessoa, isso mexe com o adolescente. Então começa ali já a ter, né, a menina adolescente ali começa já a ter aquele princípio, já aquele estado de menstruação, aquilo uma coisa nova, aquilo ali já mexe com a mente dela, com a cabeça dela. O homem já começa, né, a olhar seu corpo e ver as coisas, né, e ver as coisas assim, é a Lucinha que tá falando? Tá falando no nome da Ana Luísa aqui? Então é isso, Lucinha, não pode, se você gerar a ira dos seus filhos, é lógico que eles vão ficar mais rebeldes, que às vezes eles não vão entender, se não entender vai gerar rebeldia, né? Então o que acontece, que eu estava falando aqui, na mudança repentina de humor? Então isso devido aos hormônios, a mudança de hormônio, né? Os homens começam a olhar, pelos, a mente começa a mudar, a voz começa a mudar, as coisas começam a mexer dentro do corpo, isso também traz uma mudança de humor repentina na vida do adolescente. Às vezes seu filho é aquele filho alegre, rindo, brincalhão, de repente ele muda,
né? Isso faz parte da natureza dele, da natureza nossa, humana, porque a nossa mudança hormonal, entendeu? Gera também isso, entendeu? O terceiro sinal é perda relativa da comunicação. Muitas crianças continuam apegadas aos seus pais até a chegada da adolescência, né? Nesta fase pode parecer estranho que nossos filhos tenham deixado de nos contar sobre o dia na escola e ao mesmo tempo faça novas amizades com pessoas que a gente não conhece. Até aí tudo bem, mas o perigo, porque quando é criança fica pegada na gente, aquele negócio tudo e tal, quando fica adolescente já começa a despegar, já começa, né, a ficar mais despegado, porque começa a conhecer novas amizades lá fora. E isso é um perigo. As coisas que eles contavam pra gente, já começa a contar para as pessoas lá fora, para as amizades lá fora, né? O Alisson aí perguntando, pastor, para nós que vamos ser pais e mães ainda, como podemos lidar com essa fase? Aprendendo a entrar no plano original de Deus. Começa certo para terminar certo. Ou seja, falamos aqui do plano original, fez tudo certinho, casou-se. Já é uma benção. Já casou na benção, debaixo da benção. Tá? E o tempo também vai ensinar, né? Existe aquela frase que fala pai de primeira viagem, né? Marinheiro de primeira viagem, mãe marinheiro de primeira, a mãe também, o pai, a mãe marinheiro de primeira viagem, né? Isso aí a gente vai aprender com o tempo, né? Aprender com o tempo. E outra coisa, o seu filho vai herdar os seus genes também, entendeu? Cuidado com aquilo que você é com seu pai, seu filho pode ser com você. Vai estar repreendido se for coisa ruim, né? Repreendido. Vai ser coisa boa, porque você está plantando coisa boa, né? Aí que está o perigo, né? Nessa perda de comunicação dentro de casa do adolescente com os pais. Quando eles começam a conhecer amizades que a gente não conhece. Aí que está o perigo, porque podem se envolver em problemas, criminalidade, gravidez, porque estão passando a conviver em outro convívio de pessoas. Aí os pais já têm que intervir, já tem que usar de autoridade, né? Quando você perceber ali que seu filho já está mudando ali de comportamento, já tem que intervir, tem que saber com quem está andando, tem que saber com quem que anda. Nós temos pais, nós temos que entender que nós temos autoridade sobre nossos filhos. Nós temos que saber onde eles estão andando, aonde eles estão indo, o que eles estão fazendo. Nós temos que fazer isso sim, porque se nós não fizermos, o mundo lá fora vai fazer pior. E nós que damos direção aos nossos filhos, não é o mundo que dá direção, não é o governo que dá direção, somos nós pais que damos direção aos nossos filhos, né? Então, quando começa a gente deixar eles à vontade, nas amizades, aquilo tudo, não quer saber onde vai, aonde fica, o que está fazendo, a hora que chega, já deixa ele solto como uma pessoa... Não, tá errado, tá? Nós temos sim que tomar ciência de tudo na vida dos nossos filhos, porque isso vai refletir lá na frente. Aí entra até nessa pergunta que o Alisson Henrique nos fez aí, tá? Como podemos lidar com essa fase, entendeu? Aprenda a obedecer seu pai nessa fase, que seu filho vai te obedecer quando estiver nessa fase, entendeu? O que seu pai está fazendo com você hoje, seu pai que te ama está fazendo isso com você hoje, que o pai que ama corrige, o pai que ama exorta, né? O que é o pai exortar? O pai ensinar. O que é o pai corrigir? O pai colocar de castigo, o pai chamar mesmo no canto, não deixar fazer, pronto, acabou. Porque quem sabe quem é o melhor somos nós, pais, que sabemos qual é o melhor para nossos filhos, né? Então, tomar muito cuidado com essa perda relativa da comunicação. Pode perceber que quando isso acontece dentro de casa é porque eles estão com mais papo lá fora, amizades novas, um grupo novo. É aí que nós temos que tomar cuidado, porque pode entrar a rebeldia, pode entrar uma situação que pode trazer problemas dentro de casa. Isso se torna rebeldia, tá? Mateus aí respondeu bacana também, Alisson. Aí, ó, ensinando desde pequeno, né? Ensina o caminho que seu filho deve andar. Quando você tiver o seu filho, quer que ele seja abençoado, ensina o caminho que ele deve andar desde pequeno, para quando crescer não desvie dele, né? O quarto aí, sinal aí, perceber que sentem vergonha na nossa presença. Esse sinal é o que mais atinge os pais, né?
Nessa fase, os adolescentes estão em plena busca da dependência e da identidade como uma pessoa madura. Nossos filhos irão mostrar uma rejeição à nossa presença quando estiver com um círculo de amigos, né? Já viu aquele negócio? Quando era pequeno, levava para a escola. Aí passou ali, já tem uma certa idade, começou a entrar na adolescência, ele não quer que você leve mais para a escola, não. Né? Ele quer se mostrar que ele é autodependente, que ele pode ir, que ele pode fazer, né? Mas os pais não pode também deixar, né, da maneira que quer também não. É onde entra a raiva, entra a rebeldia, porque o pai tem que acompanhar, né? E nessa fase eles não querem a presença. Você vê quando seu filho, quando era criança, levava para tudo quanto é lugar, para o convívio familiar, para as festas familiares, para o almoço familiar. Hoje seu filho não quer te acompanhar nisso mais. Eles querem acompanhar o amiguinho no shopping, né? Na festinha entre eles, fazer um churrasquinho ali entre eles. Eles querem estar no convívio deles, não querem estar mais no convívio com os pais. Eles não querem participar mais do convívio familiar. Eles querem participar do convívio externo, aquilo ali que faz bem para eles. Né? Num ponto nós temos que entender, mas não podemos deixar em excesso, porque eles têm que entender que o maior convívio é com a família, né? E outra, o quinto e último sinal, dizer não. Provavelmente esse é o aspecto mais característico do começo da adolescência. Jovem não gosta de ouvir não. E às vezes o não do pai é uma resposta de Deus para a vida do filho. Talvez nós temos o exemplo aí de Davi, né, que fechou seus olhos para sua casa, fechou seus olhos para os teus filhos. E veja o que aconteceu, a desgraça que aconteceu na família de Davi. Porque não teve ali um punho paternal, um punho maternal, não teve ali uma situação ali de colocar o caráter nos teus filhos ali, né? Então, pais, se é para dizer não, tem que dizer não. Eu falo isso para mim também, que às vezes eu tenho que aprender isso também, tá? Eu tenho que aprender, porque às vezes também nós não queremos ver os nossos filhos, né? Ali passar por situações, dificuldades, mas às vezes nós temos que deixar nossos filhos passar por dificuldades, para eles entenderem a dar valor, né, aquilo que nós queremos para a vida deles, né? E muitas das vezes eles não querem ouvir não. O segredo com relação a tudo na vida é ter bom senso. Se o nosso filho adolescente não quer comer toda a comida do prato, não é preciso obrigá-lo, como quando fazíamos quando era criança. Ou seja, isso que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando era criança, a gente falava, filho, vai comer, tinha que comer, porque você sabe o melhor para seu filho. Quando vira adolescente, não quero comer, você não quer, já é adolescente, já sabe o que tem que fazer, não precisa você ficar falando na cabeça dele, né? Isso é o que eu li isso aqui porque a Lucinha perguntou sobre excitar a ira dos filhos, é nesse ponto também, entendeu? Mas voltando aqui, nós temos que aprender a dizer não para os nossos filhos. Esse não que eu falo é para eles futuramente não se envolver em coisas piores, tá? Quando nós dizer sim, 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 e os nossos filhos sempre tiverem um sim, vai chegar um momento quando você disser não, que ele vai se rebelar contra você. Então, quando é para dizer não, é não. Quando é para dizer sim, é sim. Quando tem condições, eu tenho. Quando eu não tenho condições, eu não tenho. Me dá um celular, me dá isso, me dá aquilo. Vai ter, em primeiro lugar, vai ter se for um filho obediente. Vai ter se for um filho que respeita. Entendeu? Aí depois que um filho estudioso, né? Aí depois vamos ver as condições financeiras, se tem ou não condição. Se tem, vai ganhar. Se não tem, não vai ganhar. Não vai. Então isso dói na gente que é pai? Dói. Mas isso é para formular o caráter dos nossos filhos. Para identificar, colocar neles uma identidade, para eles saberem que não é nem tudo da hora que eles querem. Não é dessa forma que funciona, tá? Então aprenda a dizer não para o seu filho, sim. Eu tenho que aprender também isso e muito, e vamos aprender a dizer não na hora que tem que dizer não. Deus, ele fala não pra gente. Deus diz não para os seus filhos. No momento que ele tem que dizer não, ele fala não. E no momento que ele tem que abençoar, ele abençoa. Porque ele sabe a porta que ele abre. Nós também temos que saber a porta que nós abrimos para os nossos filhos. Amém? Então, gente, o nosso estudo é esse aí. Mateus está aí. Pastor, você falou que jovens têm mudança de humor. Eu já reparei isso
eu quero mudar, como faz? Isso tem que procurar saber, Matheus, da seguinte forma, é igual eu acabei de falar, às vezes, né, essa mudança de humor é devido à sua função hormonal, tá mexendo, é mudança de hormônio, entendeu? Transformação do seu corpo, da sua mente, isso também ajuda a provocar, entendeu? Mas se você é uma pessoa que vive sempre ali com mau humor, sem querer muito papo, começa a fazer diferente, começa a fazer o oposto, entendeu? Começa a procurar a ser comunicativo, começa a procurar a ser carinhoso, tá? Começa a procurar a conviver com pessoas que te fazem bem, tá? Porque às vezes você convive com pessoas que também não te fazem bem. Nós temos que aprender a conviver com pessoas que nos fazem bem, que nos colocam na autoestima, que não nos deixam em baixa estima, que sempre tá ali com a gente, fazendo a gente rir, sorrir, na hora do choro, da alegria, tá sempre ali com a gente, andar com pessoas assim, né? E procurar você quebrar, é você que tem que quebrar essa barreira, entendeu? Você que tem que quebrar essa barreira, fala assim, eu não quero ser assim mais, né? Eu profetizo, eu quero ser uma pessoa alegre, eu quero ser uma pessoa com bom humor, né? Aprenda a dialogar mais, a se soltar mais, aprenda a ter iniciativa. Uma pessoa que toma iniciativa é uma pessoa que tem, que tem um humor. Você pode reparar, toda pessoa que toma a frente, que se inicia a fazer algo, é uma pessoa que tem bom humor, você não vê ela com mau humor, entendeu? Então procura ter iniciativa nas coisas, entendeu? A conviver com pessoas que vai te fazer bem, tá? Então isso vai depender muito de você e também depende muito dessa função hormonal, essa mudança de hormônio que você provavelmente está passando também devido à sua idade, né? Você está passando da adolescência para a juventude, entendeu? Isso também provoca muito, tá bom? O Márcio está falando, eu tenho experiência nisso, viu, pastor? Quando eu era pequeno e tal, eu queria muito ir no pátio do prédio, mas meu pai falou para eu não ir porque o diabo estava fazendo uma armadilha para mim. Mas eu teimei, né? Foi teimoso, né? E fui. E nesse dia mesmo eu fui acusado de roubo. Foi a primeira e última vez que teimei com meu pai. Pra você ver, né? O pai e a mãe, uma coisa que ninguém tem no mundo é que o pai e a mãe têm, que é visão sobre os filhos, né? Que é visão sobre os filhos, então tem que obedecer. A obediência quebra a maldição, né? Como não ser um filho rebelde? Tipo, tem pessoas que são e já acostumaram e são rebeldes mesmo sem saber. Como mudar? Primeiro, como mudar isso, né? Primeiro, tem que ter o Espírito Santo dentro de você. Essa pessoa ela tem que ter o Espírito Santo, né? Ela tem que saber ter ouvidos, né? Ela tem que entender que o convívio ali que ela vive é um fator de mudança naquele convívio, né? As pessoas, ela tem que ser uma pessoa que as pessoas gostem de ficar perto dela. Tem pessoas que você conhece que ninguém quer ficar perto, não. Ninguém quer ficar perto. E Jesus sempre foi uma pessoa que todo mundo queria ficar perto. Porque Jesus ele era atrativo, Jesus sabia lidar com as pessoas. Pessoas que vivem assim, ô Mateus, são pessoas que ainda não sabem lidar com pessoas. E tem que aprender a lidar com pessoas, entendeu? A Duda, pastor, a última pergunta? Não, pode deixar. Então tá, pode deixar. Então tá bom, gente. Pode continuar mandando suas perguntas aí depois do vídeo, que depois eu vou continuar lendo e respondendo ali na mensagem, tá bom? A Aninha falando, excelente estudo, parabéns, né, tal, capacite, e nós estamos aqui por causa de vocês. Então que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E terça-feira que vem, em nome de Jesus, eu espero que nós estaremos juntos, né? Porque o Senhor ele pode fazer coisas maravilhosas. Vamos torcer, vamos ter fé que essa situação, essa semana, ela vai passar, ela vai melhorar. Vamos crer, nós temos que ter fé. Amém? Então Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que Deus continue abençoando vocês fortemente. E pode continuar mandando perguntas aí no negócio aí, nos comentários aí, que depois, quando acabar o vídeo, eu vou continuar lendo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Uma boa noite. E amanhã tem um culto às 20 horas, online, tá? Vai ser uma bênção, como sempre está sendo, e conto com vocês. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.